Olá, queridos alunos da Escola Eleva, aula aí, nossa letiva de finanças. Eu sou Marique Martins e devido à epidemia eu quero explorar aqui esse canal via vídeo aqui com vocês. Nesse primeiro vou gravar aqui em português para que a gente possa estabelecer essa conexão e falar, tirar algumas dúvidas. Vamos ver se a gente consegue evoluir um pouco e entender do ponto de vista econômico como que essa epidemia vem abalando o mundo. Bem, é fácil de entender que as coisas não vão bem. Primeiro, o consumidor está em casa, você está em casa, eu estou em casa, a gente não está consumindo. Isso aí vem afetando as empresas, vem afetando os governos que necessitam de impostos e não estão recebendo impostos. Ao mesmo tempo, temos também trabalhadores que, além de estarem perdendo empregos, eles também estão tendo que ser subsidiados pelo governo devido a todo esse problema. E o que é interessante, né, nessa crise é que ela não ocorre só aqui no nosso bairro, na nossa cidade, ela ocorre no Brasil, no mundo. Todo o mundo está sofrendo e tudo está, de certa forma, interconectado. E isso, né, é algo que representa de fato um risco sistêmico. Um risco que para muitos veio como uma grande surpresa, embora não devemos esquecer aqui que o nome técnico dessa epidemia é Covid-19. Quer dizer, ela foi inicialmente detectada na China em 2019. Então é interessante para que você que esteja, né, que está entrando agora, recebendo essas informações do mundo das finanças, que você pergunte, uma pergunta é, bem, se é 2019, por que em janeiro parecia que estava tudo tranquilo? Hein? Por que a gente teve aulas no início de fevereiro? Será que a gente realmente foi negligente? Não, não é bem assim. O mundo de fato demorou, né? A cidade de Wuhan, na China, fez um lockdown no dia 21 ou 22 de janeiro. Até lá, pensávamos que poderia ser o caso dessa epidemia não se alastrar pelo mundo, mas não foi bem assim, né? Temos hoje um mundo que cabe nos nossos bolsos, todo mundo interconectado e todo mundo viajando. Só de chineses nos Estados Unidos estudando por lá, a gente está falando de milhares e milhares de chineses que viajaram, que foram visitar os seus pais e que negócios que foram feitos entre esses dois países. E quando vimos, né, isso já era um caso sério na Califórnia, no estado de Washington e de repente em Nova York se torna lá o epicentro dos Estados Unidos. Para a gente se tornou algo um pouco mais demorado, né? A nossa curva ela teve uma inclinação um pouco mais tardia e a gente, nesse momento, a gente sofre com esse processo. Quero falar aqui para vocês passar alguns detalhes que não serão de forma alguma exaustivos sobre algo que está ocorrendo, fazer uma leitura do que está ocorrendo, tá? E também falar sobre alguns riscos que podem se materializar nos meses que estão por vir. Vamos lá. Primeiramente, você deve saber que as bolsas de valores caíram, né? Caíram bastante, não foi pouco. E as moedas de países emergentes como o Brasil, essas moedas se desvalorizaram e muito. O real, a moeda brasileira, é uma das que mais sofre. Por quê? Porque além de um problema que a gente tem aqui econômico, o Brasil já não ia muito bem, a gente vive um problema político, uma guerra política entre a nossa liderança, né, o nosso presidente da República e os governadores. E aí é melhor, né, fazer lockdown ou não, priorizar a economia ou a saúde. Esse embate é um embate que eu realmente não quero explorar muito aqui, tá? Mas é um embate que acaba se refletindo na precificação dos ativos. E aí quando eu falo isso, precificação dos ativos, deixa eu tentar trazer isso para algo mais simples. Estou falando para o preço das ações, para o câmbio, né? Que você sabia que o câmbio estava, né, $1 era equivalente a R$ 4, agora está mais com cara de 6 do que com cara de 4. Por quê? Porque o mundo, né, começa a ficar muito cético com relação
com relação ao que está ocorrendo, né? Um começa a desconfiar do outro, não só do ponto de vista micro, aqui no nosso dia a dia, mas também do ponto de vista macro. O que os mercados emergentes viram ocorrer nesses últimos meses foi a maior saída de recursos de todos os tempos. Para você ter uma ideia, o que saiu de recursos de países como Brasil, África do Sul, Indonésia, foi 5 ou 6 vezes maior do que foi visto lá naquela crise de 2008, aquela que tem o filme A Grande Aposta, que eu já mencionei. Bem, o negócio aqui é muito mais sério. E você que está nessa aula, que infelizmente a gente não está tendo essa oportunidade de explorar esses assuntos, um dos temas centrais, que você sabe qual é como financiar uma boa ideia. E aí eu falo aqui dos demonstrativos financeiros. São dois, né, que a gente chegou a mencionar. Um é o balanço patrimonial, aquele que mostra um retrato da realidade de uma empresa, de uma pessoa, de um governo. E o outro é o DRE, a demonstração do exercício, né? Demonstração do exercício ali, que mostra a receita, o fluxo de recursos, né? A receita menos as despesas, que aí isso aí gera um lucro que se comunica com o balanço patrimonial através do patrimônio líquido e também dos ativos lá em caixa. Então essa parte mais técnica a gente não teve muito tempo de explorar em sala de aula, mas é importante aqui, de repente você, com a ajuda dos seus pais também, vai batendo papo sobre esses assuntos e entendendo essa dinâmica, tá? Então o que a gente tem é uma insegurança muito grande, aonde, né, os governos deixam de arrecadar. Então os governos têm um DRE aqui do governo sofrendo. Para pegar assim, eu não tenho o número estadual, mas eu tenho mais ou menos o número federal do país. A gente está arrecadando mais ou menos 1,3 tri e a gente está gastando 1,5 tri. Olha só, isso aí é mais ou menos algo que era mais ou menos assim em termos de expectativa para o ano. Isso vai ser pior. Então como é que a gente financia esse déficit, né? Se eu na física, né, começo a gastar mais do que eu arrecado, eu tenho um problema. Eu vou ter que consumir a minha poupança, ou se eu não tiver a poupança, eu vou ter que tomar, né? A minha poupança nesse caso é o meu patrimônio líquido. Eu vou ter que consumir meu patrimônio líquido, e se eu não tiver patrimônio líquido, eu vou ter que tomar dinheiro no banco. Mas pode ser que o banco não me empreste mais dinheiro, porque ele comece a especular que eu não tenho condições de pagar. E aí, de repente, eu fico numa situação em que eu tenho que vender ativos. E se eu não tiver ativo para vender? E aí eu estou numa enrascada. Essa enrascada, ela se faz hoje presente de uma forma impressionante, impensável, tá? O que está ocorrendo nesse sentido. E aí, os governos, como são, na verdade, aqueles que são os financiadores de última instância, e eu digo isso de última instância porque os governos têm essa característica de poder emitir moeda própria, né? O Brasil é soberano, ele tem o próprio Banco Central, ele pode emitir moeda, né? Só que emitir moeda, né, o preço da moeda é um preço relativo frente a outras moedas. Então, se o Brasil sai de uma forma desenfreada e começa a emitir moeda para pagar suas despesas, você começa a gerar uma inflação. Porque pensa só, é importante que você entenda isso. Pensa assim, que você tem de um lado as coisas, os bens, e de outro você tem dinheiro. Se você simplesmente aumenta a quantidade de dinheiro em circulação e a quantidade de bens e serviços se mantém constante, você divide o que está aqui por aqui e você tem que, para cada bem aqui, você vai ter um preço, que a gente chama aqui de preço nominal, ele vai começar a subir, né? Então isso é um problema. Os Estados Unidos têm o mesmo problema, só que os Estados Unidos ele tem o privilégio, tá, de ser o detentor da reserva de valor global. Essa conquista americana é algo invejável, todos os países desejam ter essa prerrogativa, mas só os Estados Unidos têm nesse momento. Tá? Em um determinado momento lá atrás, foi a libra esterlina. Hoje, o dólar começa a sofrer uma ameaça vindo lá do outro lado, da China. O renminbi, né, yuan e renminbi aí, são sinônimos nesse caso, e você tem a China como um país com enorme potencial consumidor.
Então a gente está vendo agora, nesse momento de grande crise global, primeira reação, o dólar fica mais caro, começa a pressionar todos os países emergentes. Essa é a primeira reação. Uma segunda reação é a gente começa a ter novas narrativas surgindo. Uma é essa de ameaça ao poderio do dólar, porque ao contrário de outras situações no passado, hoje o Brasil ele enfrenta diversos problemas políticos, você está acompanhando aí no noticiário toda essa briga, mas, e eu falo aqui, eu que morei 10 anos nos Estados Unidos num período em que os Estados Unidos iam muito bem nos anos 90, hoje os Estados Unidos, na minha opinião aqui, tá num declínio. Quando você pega aí, ó, falando aqui em termos técnicos, a segunda derivada americana está negativa. O americano, né, os Estados Unidos, na minha opinião, está num processo destrutivo. Tá? Eu venho dando nome a esse movimento de latinização dos Estados Unidos. Na verdade, eu estou pegando emprestado de um professor da Universidade de Chicago, o Luigi Zingales, e ele fala nisso. Os Estados Unidos está se tornando cada vez mais parecido com o país latino. A gente começa a ver essa polarização, um populismo maior. O SUS que a gente tem aqui, né? Eles provavelmente vão ter por lá também. Ah, mas você fala, você que viaja, vai para os Estados Unidos, pô, não tem comparação, as estradas, sim. Não estou querendo dizer que os Estados Unidos, eles vão ficar pobres como os países latinos, não. Eu estou falando que lá a gente está com um problema lá de desigualdade social que está crescente. Então são problemas que ao longo do tempo vão minando uma certa economia. Mas para que esse vídeo aqui não fique muito longo e para fazer você pensar a respeito de outros temas, o que a gente pode falar de riscos que estão à frente tem inúmeros, tá? Eu mesmo já gravei um vídeo, você pode entrar nos meus canais aí do YouTube, no Facebook, você vai ver vídeos que eu gravei. Eu falo até em um determinado vídeo sobre 9 riscos de cauda, né, associado a que estão presentes nos mercados. Um deles, eu vou falar de alguns aqui, um deles é da moeda europeia. O euro é uma moeda que, na opinião de muitos, ela é muito problemática, porque ela representa a união de países, uma união monetária, mas de países que são distintos do ponto de vista cultural, tá? E você tem problemas hoje, problemas fiscais na Itália, na França e na Espanha, que são bem distintos de problemas na Alemanha e na Holanda. E aí, esses que estão sofrendo, eles querem agora que a Europa se prove realmente como uma verdadeira união. Vamos lá, vamos pagar nossa conta aqui, pessoal. Você, Alemanha, que vem se beneficiando aí de toda essa unificação, você não pode ajudar aqui? E aí há problemas. Tem um problema, na semana passada falei sobre isso aqui nos áudios que eu gravo, falei sobre um problema constitucional na Alemanha que não permite que a Alemanha possa financiar diretamente a Itália, a Espanha, mesmo através do Banco Central Europeu. Então a gente tem um problema nessa moeda europeia que tem aí estrategistas e especialistas que acham que essa moeda não vai adiante. E aí? E se o euro? O que poderia acontecer? Bem, uma coisa que poderia acontecer é a Itália falar assim, ó, eu quero sair da União Europeia. Eu quero voltar a ter a minha própria moeda, que seria a lira italiana ou qualquer outro nome que eles venham a dar, se isso de fato ocorrer. Bem, isso pode ser um fator que pode trazer muitos riscos para o mundo todo. Como assim? Ah, por quê? Aquela empresa italiana que devia para um banco alemão em euros, se ela não paga, ou se de repente ela muda de moeda ali no caso, ela já joga todo um risco para o sistema bancário europeu, que está conectado com o sistema bancário americano e conectado com o resto do mundo. Isso aí é um grande risco. Existe um outro grande risco também que eu quero falar aqui. E esse tem a ver com o preço do petróleo. Vocês devem ter observado como o preço do petróleo caiu, né? Antes, não sei se você olhava para isso, mas você deve começar a olhar. Esses são indicadores econômicos que você, né, ao longo do tempo, você que ainda é jovem, tem que começar a se familiarizar. Tipo, quanto custa o barril de petróleo? O barril de petróleo
você tem diversos tipos, mas dois dos mais conhecidos, um é o do Texas, tá? Que se chama WTI, West Texas Intermediate, e o outro é o Brent, que é uma referência mais presente na Europa, tá? O preço desse WTI colapsou, tá? O americano, que vem produzindo muito petróleo nos últimos anos, parou de dirigir, parou de viajar, e aí a gente começou a ver que a demanda por petróleo colapsou. E aí? E a oferta, hein? A oferta se manteve, porque você tirar, a partir do momento que você está extraindo petróleo, isso é caro, não dá para parar. E aí a gente teve um problema aí que, com muita oferta e pouca demanda, o preço colapsou. Foi lá para baixo de $20, foi para baixo de 10, e aí por razões técnicas que eu não vou entrar aqui, tem um outro vídeo gravado a respeito disso, chegou a ficar negativo. Isso é, eu pagava para entrar e pagava para sair. Isso daí é algo que jamais ocorrera nesse mundo do petróleo. Então, algo aí também é fascinante. E o que é importante é que quem é um dos grandes produtores de petróleo no mundo? A Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é um país que tem uma moeda também chamada Rial, né, o Saudi Reals, que é indexada ao dólar. Ela tem um valor fixo frente ao dólar. E a Arábia Saudita está passando por uma dificuldade grande, porque a receita deles, que vem do petróleo, vem caindo muito, porque o preço caiu. E por lá, todos os alimentos que são vendidos para os consumidores sauditas são importados. Então você tem um problema que a Arábia Saudita não tem muita flexibilidade de desvalorizar o seu câmbio, porque se desvalorizar, acaba colocando todo o regime, né, o regime monárquico lá em jogo. Pode ser que haja uma revolução. Não tem nada que provoque mais uma revolução do que uma inflação no preço de alimentos. As pessoas, quando começam a passar fome, as pessoas saem para as ruas e, como diz um grande analista aí que eu sigo, ele diz que se não tivesse uma inflação de alimentos lá na França, na época da Revolução Francesa, Luís XVI não teria perdido a sua cabeça. Então, da mesma forma, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial lá na China, a inflação de alimentos na China estava rondando por volta de 20%. Então, a população não tem tolerância para isso, tá? Então, isso é um grande risco, porque existe também toda uma estabilidade global que tem a ver com esse relacionamento da Arábia Saudita com os Estados Unidos. Os Estados Unidos compravam petróleo da Arábia Saudita e a Arábia Saudita comprava armamentos dos Estados Unidos. E agora, com o Trump, que é um líder, vamos dizer, um líder polêmico, que ao invés de transitar por caminhos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, ele é um cara que prefere o caminho do bilateralismo. E ele vem provocando brigas com a China, com a própria Arábia Saudita. Então tudo isso representa um grande risco em meio a essa crise que já é talvez a grande crise desse início de século. Perfeito? Eu vou parar por aqui nesse vídeo, mas eu quero te fazer um convite. Primeiro, a refletir sobre alguns desses temas abordados aqui e para que você me mande perguntas específicas para que eu possa ter aqui como tema, sabe? Para que você possa ter uma compreensão boa a respeito disso que está ocorrendo, tá? Para que você possa, de fato, entender e evoluir aí nos seus estudos. Perfeito? Bem, fique em casa, use máscaras, se cuide da sua família e vamos em frente, tá bom? Um grande abraço e espero vê-los em breve.